Bem, então a gente tem que falar da entalpia de adição eletrônica e afinidade eletrônica. Então você imagina que a afinidade eletrônica é a capacidade que um elemento químico tem de receber elétrons. Então, por exemplo, os halogênios. Os halogênios, né, eles sempre vão estar presentes na natureza como ânions monovalentes. Por quê? Porque eles têm uma alta afinidade eletrônica, né? Então aqui a gente tem, né, mudança de energia no processo de adição de um elétron a um átomo neutro no estado gasoso para formar um íon negativo. Então aqui a gente tem o exemplo do cloro, né? O cloro está no estado gasoso, ele recebe um elétron para virar o cloreto. Então aqui a gente tem algumas tendências, né? Então, obviamente que quanto maior um átomo, maior vai ser a tendência dele, né? Quanto menor for um átomo, maior vai ser a tendência dele de receber elétrons. Então, eu estou desde o começo do curso falando, né? Olha, na família 7A, os halogênios eles sempre vão formar ânions monovalentes. Então, você olha aqui disparado que na família 7A, os halogênios têm a maior tendência a receber elétrons. Na sequência, você vai ter o oxigênio, o enxofre e o selênio, né, que são os elementos da família 6A. Então, eu falei para vocês que o oxigênio também ele tem sempre tendência a receber elétrons, né? Que é exatamente o que acontece quando o oxigênio está combinado com metais na forma de óxido ou oxiânion. E o enxofre, o enxofre também, ele é um dos poucos elementos presentes na tabela periódica. Ele é um dos poucos elementos presentes na tabela periódica que forma ânion também, né? O sulfeto. Agora você tem que ver também que toda essa afinidade eletrônica não tem a ver só com o tamanho. Por que que é tão alta a afinidade eletrônica dos halogênios? Você recebeu um elétron, além deles serem pequenos, né, comparados com os demais elementos, você imagina que se eles recebem um elétron, eles vão adquirir configuração de gás nobre. É uma coisa que é muito interessante. Você vê que os elementos da família 2A não têm tendência nenhuma de receber elétrons. Por quê? Se eles receberem elétrons, eles vão receber esse elétron no orbital p, né? Lembra que a configuração eletrônica dos metais alcalinos terrosos é NS2. Então, se ele ganhar um elétron, ele vai ganhar esse elétron no orbital p, né? O que é muito desfavorável. Então, você imagina que eles não têm qualquer tendência a receber elétrons. Já por sua vez, os elementos da família 4A, se eles recebem um elétron, eles vão ter uma camada P semi-preenchida, né? Então, você imagina que a família 4A tem uma tendência a receber elétron. Já na família 5A, se eles recebem um elétron, eles deixam de ter uma subcamada P semi-preenchida. Então, eles também, então você imagina que a família 5A tem uma tendência a receber elétrons menor do que a família 4A. Bem, então agora a gente fala das tendências no grupo, né? Tendências no grupo, né? Metais ativos. Então, ó, você imagina que tem aquela eletropositividade e eletronegatividade, né? Você imagina que a eletropositividade, né, é a tendência que um elemento químico tem de doar elétrons, né? E você imagina então que os metais alcalinos, eles estão sempre presentes na natureza como cátions monovalentes, mas você pode obter eles na forma de metais. Então, olha só esses metais aqui. Você imagina que se você coloca água no sódio metálico, ele acaba reduzindo a água, fazendo a água virar hidróxido de sódio e liberando o hidrogênio. Mas todas essas reações são explosivas, tá? Todas essas reações que a gente tem são explosivas. Você colocar um metal alcalino na presença de água, né?
Aqui a gente tem os halogênios. Tem uma tendência bem interessante quanto aos halogênios, né? Você imagina que o flúor, ele não, eu falei que ele é tão reativo. Se você gerar gás flúor numa atmosfera normal, ele vai reagir de maneira explosiva com oxigênio e nitrogênio, né? O gás cloro, o cloro, se você obtém o cloro, né, o Cl2, ele é presente na forma de um gás. O bromo ele já está na forma líquida e o iodo está na forma sólida. A distribuição eletrônica dos metais, dos halogênios está sendo mostrada aqui, né? Lembra do que eu mostrei para vocês durante a explicação na lousa, né? 2s2, 2p5, 3s2. Pode observar que todos esses elementos eles têm a distribuição eletrônica S2p5. Então aqui a gente tem um exemplo, né? O cloro reagindo com fósforo. Aqui a gente tem o exemplo do bromo reagindo com o fósforo e o iodo. Agora vamos falar de tamanho de cátions e de ânions. O que você acha que acontece quando quando um átomo perde um elétron? Você acha que ele aumenta ou diminui? E o que você acha que acontece quando um átomo ganha elétron? Ele aumenta ou diminui? Então você tem que ter sempre em mente, né, que quando um elemento químico ele perde um elétron, ele sofre uma redução brutal de tamanho. Então, se você for pensar no caso dos metais alcalinos, né, o lítio ele tem um raio atômico de 152. Se ele perde um elétron para virar um cátion monovalente, o tamanho dele cai pela metade, né? Você pode observar que nos metais alcalinos, você sempre observa essa tendência, né? Você vai sempre observar essa tendência. O tamanho deles cai para metade quando eles perdem um elétron. Aqui a gente tem os metais alcalinos terrosos. Então você pensa que o metal alcalino terroso ele forma cátions divalentes, então ele vai perder 2 elétrons. Então se ele perde 2 elétrons, ele vai ficar ainda menor, né? Então aqui a gente tem o exemplo, o magnésio, quando ele perde 2 elétrons, o magnésio, quando ele perde 2 elétrons, o tamanho dele vai de 160 para 79. O cálcio, o raio atômico dele vai de 197 para 106. O estrôncio, o raio atômico dele vai de 215 para 127, né? Você imagina então que quando você chegar na família 3A, você já perdeu 3 elétrons. Você imagina que o raio atômico deles tem uma redução brutal também. O alumínio tem um raio atômico de 143, quando ele vira o cátion alumínio mais 3, o tamanho dele passa a ser 57, um terço do tamanho original, né? Agora, pelo contrário, quando você ganha elétrons, o tamanho também aumenta muito. Então, você imagina que um flúor tem um tamanho de 71 picometros, né? Quando, né, o picometros, né, tá até na representação da legenda da figura, né? Você tem o picômetro é 10 a menos 12 metros, né? Então você imagina que um átomo de flúor ele tem um tamanho de 71 picômetros. Se ele ganha um elétron para virar um fluoreto, o tamanho dele quase que dobra. O mesmo acontece para todos os halogênios, né? Você imagina que o tamanho deles praticamente dobra depois que eles recebem um elétron para virar um ânion monovalente. Olha aqui o exemplo da família 6A. Tem o sulfeto, o sulfeto, o seleneto e o telureto, né? Pode observar que o tamanho deles praticamente dobra, né, quando eles viram ânions divalentes. Então aqui é uma ilustração do processo. Aqui você tem a distribuição eletrônica do lítio, 1s2, 2s1. Ele tem um raio atômico de 152 picômetros, ele perdeu um elétron, ele perdeu o elétron que estava nesse orbital s. Isso causa uma redução brutal
no tamanho dele. Ah, se você for pensar no caso do alumínio, o alumínio ele tem a distribuição eletrônica do neônio, 3s2, 3p1. Se o alumínio perde os 3 elétrons dele para virar um cátion trivalente, ele vai perder todos os elétrons que ele tem nos orbitais s e p e adquirir a configuração do neônio, né? Isso daí faz com que ele tenha uma redução brutal em seu tamanho, né, indo de 143 picomètros para 57 picomètros. Essa figura faz uma comparação. Você imagina que eu peguei essa figura de um livro diferente, então os valores que estão nesses slides são um pouquinho diferentes dos valores dos slides anteriores, né? Mas você pode reparar bem, né? Você pode reparar bem que você tem do lado esquerdo o metal, do lado direito o cátion. Do lado esquerdo o metal e do direito o cátion, né? Então estou mostrando para a família 1A, 2A e 3A. Então você pode ter aí uma noção de como se reduz o tamanho de um átomo quando ele vira um cátion, né? Aqui eu estou mostrando pro segundo e terceiro período, quarto e quinto período. Segundo e terceiro, quarto e quinto, né? Então, ó, pode observar que o tamanho do potássio, quando ele vira um cátion monovalente, diminui bastante. Do cálcio, quando ele vira um cátion divalente. Do gálio, quando ele vira um cátion trivalente, tá? E aqui é o efeito contrário. Aqui a gente tem o efeito contrário, que é quando um átomo, né, recebe elétrons. Então você pode observar como que aumenta o tamanho do flúor e do cloro quando eles deixam de ser o átomo e viram um ânion monovalente, né? Pode observar também o que acontece para o oxigênio e para o enxofre, né? O oxigênio vai de 73 para 140 picomètros, o enxofre vai de 103 para 184. Então tenham sempre em mente, né, que ganhar elétrons, né, eu transformar o elemento num ânion faz ele aumentar de tamanho. Eu tirar elétrons de um elemento, transformar ele num cátion, faz ele diminuir bastante de tamanho, tá? Então aqui é um exemplo que ele te pergunta, né? Qual desses 3 você acha que é menor? Então, se você pegar numa série da tabela periódica, né, cálcio, potássio, cloreto e sulfeto. Se você olhar na tabela periódica a ordem deles, né? Então você tem aqui, você vai na ordem, ó, sulfeto, cloreto, potássio e cálcio, né? Então você pode imaginar, ó, se eu fosse olhar só para o tamanho, se eu fosse olhar só para o tamanho do átomo, eu ia imaginar o quê? Que o menor deles seria o cloro. No entanto, todos eles têm o mesmo número de elétrons. Ó, pode reparar, enxofre 16, cloro 17, potássio 19, cálcio 20. Então, o enxofre ele ganhou ganhou 2 elétrons para ficar com 18 elétrons. O cloro ele ganhou 1 elétron para ficar com 18 elétrons. O potássio perdeu 1 elétron para ficar com 18 e o cálcio perdeu 2 elétrons para ficar com 18 também. Você imagina que como o número atômico aumenta, né? Você imagina que você vai ter mais prótons, né, no cálcio do que no cloro. Você imagina então que a atração dos elétrons que sobra vai ser maior, né? Então, se eu fosse organizar quanto a tamanho, eu ia dizer que esse é o menor, esse é o segundo menor, esse é o terceiro menor e esse é o maior de todos.
Né? Aqui a gente tem um exemplo, né? Os ânions são muito maiores que seus átomos correspondentes, né? Enquanto os cátions também são muito menores que os seus átomos correspondentes. Podemos observar uma tendência interessante do tamanho iônico examinando os raios de uma série isoeletrônica de íons. Íons com o mesmo número de elétrons. Considere os seguintes íons e seus raios. Tá? Então, você imagina que todos eles têm 18 elétrons, o sulfeto, o cloreto, o potássio e o cálcio. Né? Observem que todos eles estão como ânions ou cátions. Todos eles têm 18 elétrons, mas o que tem mais prótons é o cálcio. Então, se você for pensar por esse raciocínio, né? Todos eles têm o mesmo número de elétrons, só que números diferentes de prótons. Então, você imagina que quanto maior o número de prótons, maior vai ser a atração sobre os elétrons remanescentes, né? Então, olha aqui, você pode observar o tamanho desses cátions e desses ânions. O cálcio tem 99 picometros, o potássio 133, o cloreto 181 e o sulfeto 184. Todos esses íons têm 18 elétrons em exatamente os mesmos orbitais. Mas o raio de cada um fica sucessivamente menor. Por quê? A razão é o número progressivamente maior de prótons. Aqui a gente tem um outro exemplo, né? Agora ele fez para a série fluoreto, óxido, sódio, nitreto e magnésio, né? Ele fez um exemplo para a série, é outra série em que todos os elementos, todos os cátions e os ânions que estão listados aqui, eles têm 10 elétrons. Só que o número de prótons varia. Então, por exemplo, o nitrogênio tem só 7 prótons, o flúor tem 9, o oxigênio tem 8, né? Então, por essa ordem que está sendo apresentada aqui, ele vai dizer que o menor de todos vai ser o magnésio, depois o sódio, por fim, o flúor, o oxigênio, e o maior de todos é o nitreto. Né? Então, olha como está sendo listado aqui. Basicamente, o que eu quero passar nessa sessão para vocês é que você tem que ter sempre em mente que um ânion vai ser muito maior que o átomo original, enquanto o cátion vai ser muito menor também que o átomo original. Mais uma vez, eu volto a explicar para vocês que você tirar elétrons de um átomo faz com que ele fique muito pequeno. Né? Então, você imagina que você tem um cátion tetravalente, tipo um titânio mais 4, um manganês mais 4, isso daí é impossível. Por quê? Porque se você for pensar que você tirou 4 elétrons do manganês, por exemplo, imagina que ele vai ficar tão pequeno que ele vai abstrair os oxigênios da esfera de hidratação dele e virar um óxido. A mesma coisa acontece com o permanganato, né? Você imagina que você tirou 7 elétrons do manganês, então você tirar elétrons de um elemento químico faz com que ele fique muito pequeno. Então você tirou tantos elétrons do manganês, tirou 7 elétrons, que ele ficou tão pequeno na água que ele abstraiu os oxigênios da esfera de hidratação dele e virou um oxiânion, que é o permanganato. Então aqui a gente tem um resumo das propriedades periódicas, né? Movendo-se pela tabela periódica, né? A gente tem o raio atômico. Quando você desce num grupo, o raio atômico aumenta. Quando você anda através de um período, né, isso da esquerda para a direita, o raio atômico diminui. Tenha sempre em mente, tenha sempre em mente as anomalias. A energia de ionização. Quando você desce num grupo, a energia de ionização diminui. Afinal de contas, o átomo se torna cada vez maior, aí é mais fácil tirar o elétron. Quando você anda através de um período, você imagina que o tamanho do átomo vai diminuir, então vai ser mais difícil você tirar o elétron. Mas lembra daquelas anomalias, né, que tem quando a gente vai da família 2A para 3A e quando a gente vai da família 4A, da família 5A para a família 6A.
E agora a gente vai falar de outra propriedade periódica, que é a eletronegatividade. Vocês lembram do que é eletronegatividade? Eu pus um texto aqui, mas eu não vou ficar lendo. Oi, pode falar. Fala? Não muito. Ah, tá. Então, assim, eu pus um texto aqui, mas eu não vou ficar lendo o texto, não, né? Então, você imagina o seguinte: você tem uma ligação química, está sendo representada aqui no ácido fluorídrico. Então, você imagina que o hidrogênio, né, depois a gente vai ver a ligação covalente. Tudo que eu representei para vocês na aula de hoje, né, foi como os metais perdem os elétrons para formar cátions, né, e como os não metais é, trabalham para ganhar elétrons para formar ânions. Então, nas substâncias iônicas, né, você imagina que os elétrons estão sempre no com o ânion, cloreto de sódio. Você espera que os elétrons da ligação estejam sempre com o cloro, né? Quando você tem uma ligação covalente, você imagina que o elemento químico vai estar compartilhando os elétrons. Então, no caso do ácido fluorídrico, você imagina que o hidrogênio tem um único elétron e o flúor tem 7. Então, se o hidrogênio e o flúor compartilham um elétron, né, o hidrogênio fica com 2 elétrons e adquire a configuração eletrônica do hélio. O flúor, por sua vez, se ele compartilha um elétron, né, eles estão compartilhando 2 elétrons, né? Aí o flúor fica com 8 elétrons e vai ter a configuração eletrônica do neônio. Então você imagina que aqui está sendo representada, né, uma ligação química, né, uma ligação entre hidrogênio e flúor. Você imagina que na ligação iônica, você imagina que os elétrons estão unicamente com o não metal. Então, por exemplo, fluoreto de sódio. Você imagina que os elétrons estão com o fluoreto. Agora, quando você tem uma ligação covalente, você imagina que os elétrons eles vão ficar preferencialmente mais, apesar de eles estarem compartilhando os elétrons, você imagina que esses elétrons vão ficar mais perto de um determinado elemento. Então, nesse caso, a gente fala que um elemento eletronegativo quando ele tem tendência a atrair os elétrons da ligação para ele, né? Se ele atrai os elétrons da ligação para ele, ele adquire uma carga negativa, né? Enquanto o outro que fica mais longe dos elétrons da ligação adquire uma carga positiva, né? Então, esse daí é o que a gente chama de momento de dipolo da ligação. Então, por exemplo, se você tem o metano é uma molécula totalmente apolar. Por quê? No metano você tem o carbono compartilhando elétrons com hidrogênio. Você imagina que os elétrons de uma ligação carbono-hidrogênio eles estão quase que divididos de maneira idêntica, né? Eles estão quase que na metade, né? Metade por carbono e metade por hidrogênio. Então não é gerado nenhum momento de dipolo, né? Você pega, por exemplo, um clorofórmio da vida. Você imagina que o cloro é mais eletronegativo do que o carbono. Ou seja, numa ligação carbono-cloro, os elétrons da ligação eles vão estar mais próximos do cloro que do carbono. Então, o cloro adquire uma carga negativa e o carbono uma carga positiva. Isso daí é o momento de dipolo. Então, uma definição de eletronegatividade é a tendência que um elemento tem de atrair os elétrons da ligação para ele. Tá? Então, aqui a gente tem a definição de eletronegatividade. É a capacidade de um átomo em atrair elétrons para si em uma ligação química, que resulta em ligações polares iônicas. É chamada de eletronegatividade. Dizemos que o flúor é mais eletronegativo que o hidrogênio, porque ele tem a parcela maior da densidade eletrônica na ligação hidrogênio-flúor, no ácido fluorídrico. A eletronegatividade foi quantificada pelo químico americano Linus Pauling em sua obra clássica The Nature of Chemical Bond. Pauling comparou a energia de ligação à energia necessária para quebrar uma ligação de uma molécula diatômica heteronuclear, né, como o ácido fluorídrico.
com as energias das ligações de seus homólogos, né, como no caso o hidrogênio e o flúor. A gente não vou ficar lendo o texto para vocês, que eu acho que fica cansativo, mas então aqui você tem um desenho, mais uma vez a tabela periódica aqui toda bonitinha para vocês. Família 1A, 3A, 4B, 5B, 6B. Ó, observa que está tudo bonitinho as famílias aqui, né, do jeito que eu ensinei para vocês na aula de hoje, né, família A, família B. E aqui você tem a eletronegatividade dos elementos da tabela periódica. Observa aqui nessa figurinha que o roxo quer dizer a maior eletronegatividade, o azul é a segunda maior, o amarelinho intermediário e o vermelhinho é menor eletronegatividade, né? Então, como você espera, né, como já era de se esperar, você imagina que os metais alcalinos e alcalinos terrosos, eles têm uma baixa eletronegatividade, né? Já os halogênios, eles têm uma alta eletronegatividade, né? Então você imagina que o elemento mais eletronegativo que existe é o flúor, seguido pelo oxigênio e nitrogênio. Você também pode observar isso daqui na tabela periódica que eu passei para vocês, na tabela periódica que eu passei para vocês do PubChem. Então você pode vir aqui e colocar aqui a eletronegatividade de Pauling. Então ele representa aqui, ó, ele coloca os valores da eletronegatividade de Pauling, né? Ele coloca até numa listinha aqui embaixo para você, tá vendo? Com todos os valores de acordo com o número atômico. E você imagina que quanto mais verde escuro, quanto mais escuro o verde, maior a eletronegatividade. Pode reparar que tem alguns elementos aqui que não tem cor, é porque não foi possível estimar a eletronegatividade desses elementos. Mas como você pode ver, ó, as maiores eletronegatividades, flúor, oxigênio, oxigênio, nitrogênio e cloro. São os elementos mais eletronegativos da tabela periódica. Ok? Ó, pode observar aqui que os metais alcalinos terrosos têm baixa eletronegatividade. Ó, metais alcalinos têm baixa eletronegatividade e alcalinos terrosos também. Pode observar que na família 3A também a eletronegatividade não é alta, tá? Você imagina aqui também que os elementos da família 3A eles têm sempre tendência a doar elétrons, né? Então, resumidamente, lembre que também os elementos que são mais eletronegativos são os não metais, né? Pode observar aqui, ó, o hidrogênio ele pode ser pequenininho, mas a eletronegatividade do hidrogênio é alta, 2,2, tá? Então você pode imaginar que uma ligação carbono-hidrogênio, a diferença de eletronegatividade dos dois é muito pequena. Então praticamente não há momento de dipolo quando você tem uma ligação carbono-hidrogênio. Agora, se você for olhar aqui o cloro e o carbono, a diferença de eletronegatividade é alta. Então, numa ligação carbono-cloro, vai existir um momento de dipolo. Então, aqui a gente tem uma escalinha que vai ajudar você a determinar se a ligação é covalente ou iônica. Então, aqui nesse quadrinho, ele fala que quando aqui você vai aprender a classificar as ligações como covalente polar, como covalente apolar ou como iônica. Então, se o momento de dipolo, né, se a diferença de eletronegatividade
entre os elementos químicos é muito pequena, você vai falar que a ligação é apolar. Quer dizer, praticamente não há um momento de dipolo na ligação. Se a diferença de eletronegatividade está entre 4 e 2, você fala que você tem uma ligação covalente polar. Existe um momento de dipolo, ó. Então, olha aqui, você está vendo aqui a ligação apolar. Não tem momento de dipolo. E você tem uma ligação polar, só que há um momento de dipolo, né? E aqui, se a diferença de eletronegatividade é maior do que 2, aí você tem uma ligação iônica, né? Onde você acha que os elétrons vão estar exclusivamente com um dos átomos da ligação, exemplo do cloreto de sódio. Cloreto de sódio, os elétrons da ligação estão com cloro, né? Então, por exemplo, vamos olhar a nossa tabelinha periódica aqui. Se eu pergunto na prova para você, numa ligação carbono e hidrogênio, a ligação carbono-hidrogênio, ela é covalente apolar, covalente polar ou iônica? O que você me responde? Você subtrai 2,2 de 2,55. A diferença vai dar 0,35, que é menor do que 0,4. Então, você fala que a ligação carbono-hidrogênio é covalente apolar. Ah, tá. E no clorofórmio, uma ligação carbono-cloro, ela é covalente apolar ou covalente polar? Você faz a diferença de eletronegatividade do carbono para o cloro. Você vai ver que a diferença, você vai subtrair 2,55 de 3,16, você vai obter um valor bem maior do que 0,4. Então, você vai dizer que é uma ligação covalente polar, certo? Tem alguns casos que são interessantes, né? E desde o começo do curso eu falo para vocês que metal com não metal forma sal iônico. Através desse critério que eu acabei de ensinar para vocês, vamos ver. Então vamos lá, você tem a prata aqui. A prata é um metal e o cloro é um não metal. Então, metal com não metal, você metal com não metal, você acha que você vai obter um sal iônico, cloreto de prata. Só que se você subtrair 1,93 de 2 de 3,16, você vai ter uma diferença de 1,2. Então, de acordo com o que eu mostrei aqui, você vai dizer que a ligação entre a prata e o cloro, ela é covalente polar, não iônica. Aí você vai falar, nossa, professor, mas que loucura, você falou que metal com não metal vai dar um sal iônico. Agora, por esse critério que você ensinou, você está dizendo que é uma ligação covalente polar? Não, o que eu quero dizer para você é o seguinte aqui, é nesse momento que eu falo que a gente assume as ligações como totalmente covalente ou como totalmente iônica. Só que existem muitas ligações que estão no meio. Elas não são nem totalmente covalentes, nem totalmente iônicas. Então, por exemplo, a ligação prata e cloro, ah, o cloreto de prata, você vai dizer que é um sal iônico porque é um metal com não metal. Mas você vai imaginar que a ligação cloro-prata no cloreto de prata é uma ligação que tem um certo caráter iônico e um certo caráter covalente, né? Tanto é que o cloreto de prata ele não é solúvel em água. O cloreto de prata ele é um sal insolúvel, né? Então a ideia que a gente tem é que o sal se solubilize em água porque os elétrons sempre vão ficar do lado do ânion, né? O que não é o caso aqui, né? Então tenha sempre em mente que a eletronegatividade, você pode usar a eletronegatividade para dizer se uma ligação é apolar, covalente ou iônica, tá?
Então, aqui a gente tem alguns exemplos para vocês testarem, né? Determina se a ligação formada entre cada um dos átomos, entre cada um dos pares de átomos a seguir é covalente, covalente polar ou iônica. Então, você tem estrôncio com frâncio. Se você olhar para a diferença de eletronegatividade que tem os dois, pode fazer a conta usando a tabela periódica do PubChem. Subtrai a eletronegatividade do estrôncio para a do flúor. Vai dar maior do que 2, você tem uma ligação iônica. Lembrando que flúor é não metal, estrôncio é metal. Então, também uma ligação iônica. Nitrogênio e cloro. Essa daqui eu não sei, eu tenho que consultar. Vamos ver a eletronegatividade deles. O nitrogênio é 3,4, o cloro é 3,16. Então, uma ligação entre nitrogênio e cloro é uma ligação covalente apolar. Não tem momento de dipolo numa ligação nitrogênio e cloro, porque os dois têm eletronegatividade muito próxima. Tá, estava aqui. Então, ó, e o último caso, nitrogênio e oxigênio, né? Aqui nesse slide mesmo a gente já tem as respostas, né? Então, a primeira pergunta era estrôncio e flúor. Você acha que é uma ligação covalente apolar, covalente polar ou iônica? O estrôncio tem a eletronegatividade 1 e o flúor 4. Então, você subtrai 4 de 1, você tem uma diferença de 3. Então, você fala que essa é uma ligação iônica. O cloro e o nitrogênio têm eletronegatividades muito próximas, né? Aqui eu tirei do livro didático, né? Ele dá 3 para o cloro e dá 3 para o nitrogênio, né? Então, 3 menos 3 dá 0. Lá na tabela periódica do PubChem, você pode observar que são bem próximas as eletronegatividades, né? Então, isso daí, você vai dizer que uma ligação nitrogênio e cloro é uma ligação covalente apolar. E quando você compara uma ligação nitrogênio e oxigênio, a diferença de eletronegatividade entre o oxigênio e o nitrogênio é bem pequena, mas é maior do que 0,4. Então você fala que uma ligação nitrogênio-oxigênio é uma ligação covalente polar. Aí aqui a gente tem algum exercíciozinho que é mais que uma revisão, que é usando diagramas de orbitais em caixa, descreva a configuração eletrônica para cada um dos seguintes íons, né? Na verdade aqui eu tinha que aqui é a distribuição eletrônica, né, dos cátions e dos ânions. Aqui era só eu colocava os elétrons na caixinha, né? Mas então eu posso mostrar isso daí, mais um exercício de revisão, posso mostrar isso para vocês na próxima aula, tá? Então na próxima aula a gente faz mais uma revisão da distribuição eletrônica e eu vou mostrar para vocês como que os não metais compartilham seus elétrons na ligação covalente. Aí eu vou mostrar para vocês quantas ligações cada não metal pode formar, tá bom? Então, isso daí é o que a gente vê na próxima aula. Eu vou começar na próxima quarta-feira é feriado, então na próxima quarta não tem aula devido ao feriado. Aí na outra quarta-feira eu vou explicar como que os não metais compartilham seus elétrons para formar uma ligação covalente. E na sequência, então, eu já faço um quiz do Kahoot com vocês bem extenso para a gente rever todos os conceitos que foram vistos até aqui, tá bom? Então, são 21h52, a gente já pode encerrar a aula. Agradeço muito a presença de todos vocês. Na semana que vem é feriado e na outra semana a gente tem aula. Só que a partir de depois do feriado, né, então a gente pode até olhar aqui o calendário.
pode olhar o calendário aqui. No dia 28 a gente volta para o sistema de aula OnLeaf. Então, no dia 28 a gente volta para o sistema de aula OnLeaf, né? E então no dia 28 vocês podem vir aqui assistir aula de maneira presencial, quem quiser. Quem não quiser assistir aula de maneira presencial pode assistir pelo Teams como está sendo até agora. Mas a partir do dia 28 vocês já podem vir de maneira presencial assistir minhas aulas, tá? Então é isso, pessoal. Muito obrigado pela presença, pela atenção de vocês. Se vocês tiverem qualquer dúvida, qualquer sugestão, podem entrar em contato comigo pelo chat privado do Microsoft Teams ou pelo meu e-mail também. Fica à vontade, tá? Então, boa noite, pessoal. Até uma próxima. Boa noite, professor. Boa Obrigado pela noite. aula. Boa E noite, até professor. dia 28. Até. Valeu, professor. Boa noite.